Viajo frequentemente devido ao meu trabalho, na maioria das vezes, prefiro dirigir sozinho. Isso me permite explorar várias partes do país, das quais eu gosto bastante. No entanto, houve algumas experiências interessantes ao longo do caminho. Um incidente ocorreu há 2 anos, enquanto eu estava voltando para casa, mas eu ainda tinha uma distância considerável a percorrer. Eu me encontrei no Arkansas, ou pelo menos acredito que era o Arkansas, no meio do nada. Não tenho certeza do porquê, mas de alguma forma saí da rodovia para uma estrada mais silenciosa. Em ambos os lados da estrada, tudo o que eu podia ver era grama e árvores ou bosques ocasionais. Lembro-me claramente de perder o sinal do meu telefone, o que foi bastante lamentável, pois confiei nele para obter instruções. Sem qualquer aviso, minhas instruções desapareceram junto com o sinal. Não tive escolha a não ser esperar estar indo na direção certa. À medida que a noite crescia cada vez mais tarde, percebi que não tinha feito nenhuma reserva de hotel. No entanto, planejei reservar um assim que encontrasse um lugar para parar e reabastecer. No entanto, não demorou muito para que meu carro começasse a fazer ruídos estranhos, alertando-me de que eu estava com pouca gasolina. Para piorar a situação, ainda não havia sinais de nenhum serviço ou assistência. A última coisa que eu queria era ficar preso aqui sem sinal e sem combustível. Tomei a decisão de pegar a próxima saída, rezando para que houvesse um posto de gasolina à frente. Com certeza, cerca de 1 quilômetro depois, avistei uma estrada promissora à minha direita. Sem hesitar, liguei-me e continuei dirigindo. Logo me deparei com uma placa indicando a presença de um posto de gasolina. No entanto, a placa me informou que ele estava localizado em outra estrada, a uma distância de 6,4 quilômetros de distância. Parecia muito longe, mas eu não tinha outra opção. Eu corajosamente dirigi os 6,4 quilômetros e acabei chegando ao posto de gasolina. Ao chegar ao meu destino, não pude deixar de notar que estava realmente no meio do nada. Os arredores consistiam principalmente de árvores silvestres e bosques, sem outros negócios ou estabelecimentos à vista. Estacionei meu carro ao lado de uma das bombas de gasolina e verifiquei meu telefone mais uma vez, esperando por um sinal. Infelizmente, ainda não havia nenhum serviço disponível. Dei uma olhada na loja de conveniência conectada ao posto de gasolina, mas, para minha consternação, ela estava fechada. Felizmente, ainda consegui abastecer meu carro. Saí do meu veículo e fiquei imediatamente impressionado com o silêncio assustador que me cercava. Ao encher meu carro, olhei em volta, mas não havia outros carros passando ou sinais de atividade. No entanto, durante minha breve pesquisa sobre a área, meu olhar inadvertidamente caiu sobre o pequeno prédio da loja de conveniência. Lá, notei um homem parado atrás dela, aparentemente olhando diretamente para mim. Não pude deixar de me perguntar quem ele era e o que estava fazendo lá. Infelizmente, devido à escuridão e à distância entre nós, não consegui discernir muitos detalhes sobre o homem. Sentindo-me inquieta, rapidamente desviei o olhar e me concentrei em terminar de encher meu tanque. Mesmo que não estivesse completamente cheio, eu sabia que não podia me dar ao luxo de ficar presa no meio do nada sem combustível suficiente. Olhei para o homem e ele ainda estava presente, olhando para mim. Isso foi muito inquietante, para dizer o mínimo. Com o tanque de gasolina cheio, comecei a desmontar a bomba. Ao fazer isso, notei o homem desaparecendo atrás do prédio. Fiquei aliviada por ele ter partido, mas não pude deixar de me perguntar o que ele estava fazendo. Ao entrar no meu carro, soltei um suspiro de alívio. Liguei o motor e verifiquei meu telefone mais uma vez em busca de atualizações de manutenção. Para minha consternação, ainda não havia sinal. Quando eu estava prestes a partir, avistei um carro passando por trás do posto de gasolina. Sem pensar muito nisso, o carro continuou pela estrada atrás do prédio. Era apenas um rastro de poeira, indicando que provavelmente era o mesmo homem que estava me observando. Comecei a me afastar e logo notei os faróis do carro atrás de mim. Quando saí do estacionamento, o carro continuou me seguindo. Agora, eu estava mais uma vez cheia de medo. Quem quer que fosse essa pessoa, ela parecia estar propositalmente mantendo os faróis acesos. Não consegui entender nenhum detalhe sobre a aparência da pessoa. Decidi ir até a beira da estrada, esperando que eles passassem por mim. No entanto, eles ficaram logo atrás de mim. Eu não sabia o que fazer. Não pude dirigir até uma delegacia de polícia porque não sabia a localização deles.
Além disso, eu não tinha serviço telefônico para chamar a polícia ou buscar instruções. Pelo menos eu tinha um tanque cheio de gasolina, mas eu teria que dirigir sem rumo na esperança de encontrar um lugar seguro ou perder a pessoa que estava me seguindo. Voltei para a rodovia em que havia estado anteriormente, mas depois de um tempo, o pânico se instalou e fiz uma curva de marcha. Enquanto eu dirigia por aquela rua, eu fiz outra inversão de marcha. Eu realmente não tinha ideia de para onde estava indo. Eu simplesmente pensei que, se eu fizesse curvas suficientes, talvez a pessoa que me seguia se cansasse e desistisse. No entanto, parecia que eles estavam determinados a seguir meu caminho. Por fim, me encontrei em uma estrada um pouco maior e mais movimentada, mas não havia outro veículo à vista. A pessoa permaneceu logo atrás de mim enquanto eu continuava nessa estrada por um tempo. Então, fiz outra curva, aproveitando quase todas as oportunidades que pude encontrar. Depois de dirigir e virar aleatoriamente, eu ainda não tinha ideia para onde estava indo. Eu só esperava que, ao mudar constantemente de direção, a pessoa atrás de mim acabasse perdendo o interesse. No entanto, eles continuaram a me perseguir sem hesitar. Por fim, me encontrei em uma estrada um pouco maior e mais movimentada, mas não havia outro veículo à vista. A pessoa permaneceu logo atrás de mim enquanto eu continuava nessa estrada por um tempo. Então, fiz outra curva, aproveitando quase todas as oportunidades que pude encontrar. Depois de dirigir e virar aleatoriamente, provavelmente. Depois de decidir continuar por um tempo, percebi que estava dirigindo por mais 15 minutos. Embora eu não soubesse minha localização exata, eu estava cansado de dar meia volta continuamente. Nesse ponto, eu dirigi por uma rua específica por alguns minutos. De repente, o carro atrás de mim virou uma estrada aleatória para a qual eu havia olhado 2 vezes. Eu não conseguia acreditar no que via, mas acabou desaparecendo. Determinado a continuar minha jornada, decidi pegar outra estrada, caso o carro estivesse tentando me fazer mudar de ideia. Enquanto dirigia, verifiquei meu telefone, esperando um sinal, mas, infelizmente, ele ainda não tinha serviço. Implacável, optei por continuar dirigindo naquela estrada até receber um sinal novamente. Acabei levando quase 1 hora para recuperar a cobertura. Quando finalmente recebi a cobertura, minha primeira ação foi procurar direções para uma cidade próxima. Depois de encontrar um quarto de hotel, entrei em contato imediatamente com a polícia e relatei toda a situação. Não tenho certeza se eles conseguiram localizar o homem que encontrei. Mesmo agora, ainda me pergunto quem ele era e o que estava fazendo. No entanto, estou incrivelmente aliviada e grata por ter conseguido escapar dessa situação inquietante. Há muito tempo, quando eu era apenas uma criança de cerca de 10 anos ou mais, ocorreu um incidente. Foi nessa época que meus pais e eu visitávamos ocasionalmente a residência do meu tio. Sua casa estava situada em uma vasta propriedade no campo, sem nenhuma outra moradia à vista. Embora levássemos aproximadamente 40 minutos para chegar lá, muitas vezes nos reuníamos em família devido ao amplo espaço e à beleza da casa. Foi o local perfeito para todos nós nos reunirmos. No entanto, muitas vezes eu me sentia entediada, pois meus primos eram todos muito mais velhos do que eu e eu não tinha ninguém com quem conversar. Um dia, nas garras do tédio, decidi me aventurar ao ar livre. Meu tio tinha uma cesta de basquete posicionada atrás da casa e eu me vi envolvida em um jogo. Ao lado de seu quintal havia uma enorme floresta. Não tenho certeza se pertencia inteiramente ao meu tio, mas havia uma trilha que levava à floresta. Minha curiosidade me dominou e resolvi explorar e descobrir o que estava além. Eu nunca tinha atravessado essa trilha antes, mas tinha ouvido histórias de sua existência. Quando comecei minha descida, me encontrei em meio a uma trilha típica da floresta. A folhagem densa flanqueava os 2 lados, enquanto o caminho em si era bastante estreito. Continuei, após alguns minutos, me deparei com uma seção da trilha que parecia menos conservada. A grama era mais comprida e parecia ter sido deixada à mercê da natureza. Nesse momento, me deparei com uma escolha: ir para a esquerda ou para a direita. Optei pelo caminho da esquerda e continuei minha jornada. A experiência foi fascinante para mim, pois caminhar era uma novidade. Além disso, provou ser uma alternativa mais agradável do que ficar na casa do meu tio sem companhia.
Percorri trilhas aleatórias, ocasionalmente refazendo meus passos, pelos próximos 20 minutos ou mais. Por fim, percebi que era hora de voltar. No entanto, para minha consternação, eu havia perdido todo o senso de direção. Não havia me ocorrido antes que eu precisaria refazer meus passos. O pânico começou a surgir enquanto eu procurava freneticamente por uma solução. Ao contrário das crianças de hoje, eu não possuía um smartphone na tenra idade de 10 anos, o que me deixou sozinha. Desesperadamente, tentei refazer meus passos anteriores, na esperança de encontrar o caminho de volta. Foi nessa época que ouvi um ruído peculiar emanando diretamente atrás de mim. Meu pensamento imediato foi que poderia ser algum tipo de animal, e o medo se apoderou de mim enquanto contemplava as possibilidades. Pode ter sido um urso ou um leão da montanha, pelo que eu sabia. Enquanto eu acelerava meu ritmo, tentando me distanciar do ruído desconhecido, ele persistia, ficando mais alto a cada momento que passava. Olhei para trás, mas a distância era muito grande para discernir qualquer coisa. Enquanto eu continuava minha marcha apressada, o som se aproximava. No entanto, logo percebi que não era mais o barulho de um animal, mas sim o de uma pessoa. Eu não me sentia muito melhor, o que ainda me deixou com medo, pois poderia haver alguém caminhando nessa floresta quando chego em um ponto reto no caminho. Olhei para trás e avistei brevemente um homem alto e um tanto magro caminhando. Eu não o reconheci porque ele estava olhando para baixo, então eu não conseguia ver seu rosto claramente. No entanto, tentei andar ainda mais rápido do que antes. Tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta para a casa do meu tio, eu não tinha ideia se estava indo na direção certa. Em certos pontos em que as trilhas se ramificavam, virei algumas vezes. Eu não tinha certeza se meu tio havia criado essas trilhas ou se elas agora eram usadas por animais. No entanto, cada vez que eu me virava, o homem atrás de mim parecia seguir na mesma direção. Ele estava se aproximando lentamente, mas na maioria das vezes mantendo a mesma distância. Quando a trilha fez uma curva acentuada, fiz a curva e corri para a parte densa da floresta. Eu não sabia mais o que fazer. Eu corri e me escondi em um arbusto, o que resultou em eu ficar deitada no chão e ser arranhada. Então, eu ouvi o homem andando. Lembro-me de ouvi-lo se desviar um pouco da trilha, o que me deixou muito nervosa. Ele estava andando na área geral onde eu estava, mas acabou seguindo em frente. Ele ficou fora da trilha e tenho quase certeza de que estava procurando por mim. Depois que ele foi embora, eu parei de ouvi-lo completamente. Eu permaneci escondido por uns bons 10 minutos ou mais. Acho que estava com medo de que ele ainda estivesse em algum lugar próximo. Finalmente, reunindo coragem, deixei meu esconderijo. Eu não vi o homem, então saí e voltei para a trilha. Eu ainda não tinha ideia de onde estava, então comecei a andar na direção oposta, já que o homem estava indo naquela direção há cerca de 10 minutos. Simplesmente continuei o caminho e, com um pouco de sorte, avistei o quintal do meu tio à distância. Eu corri até lá e finalmente consegui voltar. Eu provavelmente estive fora por cerca de 1 hora. Uma vez na casa do meu tio, encontrei meus pais e contei o que havia acontecido. Em seguida, procuramos meu tio e perguntamos quem poderia ser o homem da floresta. Ele nos garantiu que ninguém mais deveria estar presente em sua propriedade, que se estendia por muitos acres. Intrigado, meu tio se aventurou na floresta e ficou lá por um tempo. No entanto, quando ele voltou, ele disse que não tinha visto ninguém. Ele também mencionou que não havia outras propriedades por perto, o que tornou tudo ainda mais assustador para mim. Quando o homem estava me seguindo, fiquei realmente assustada. No entanto, pensei que talvez ele fosse um vizinho. Eu considerei a possibilidade de ter invadido sua propriedade ou algo assim. Saber que eu poderia estar me intrometendo só aumentou meu medo. No ano passado, esse incidente ocorreu enquanto eu estava dirigindo para casa em uma viagem bastante longa que levaria cerca de 4 horas. A maior parte da viagem foi feita à noite. Eu tinha as instruções no meu telefone, que coloquei à minha frente no suporte do telefone, à minha direita. Enquanto dirigia à noite, eu estava ocupado ouvindo música e não prestando muita atenção aos mapas. Continuei dirigindo em uma longa rodovia por mais de 1 hora. No entanto, durante esse período, perdi a saída que me levaria a outra rodovia. Em vez disso, me vi indo na direção errada por cerca de 30 minutos antes de perceber meu erro.
As instruções no meu telefone me instruíram a sair da rodovia, então tive que pegar uma série de estradas próximas para me reconectar com a rodovia correta. Esse atalho me levou por um ambiente desolado. As estradas estavam assustadoramente escuras e silenciosas, com tráfego mínimo. Uma estrada em particular se destacou por sua tranquilidade. Eu estava dirigindo em um ritmo lento quando, depois de percorrer aproximadamente 1 quilômetro, as instruções me levaram a virar à esquerda. Ao executar a curva, de repente avistei uma pessoa deitada na estrada à frente. Parecia ser um homem deitado de lado e de costas. Essa visão me pareceu muito incomum e imediatamente fiquei desconfiada. O homem estava posicionado bem no meio da estrada, obstruindo qualquer um que passasse. Ele permaneceu imóvel. Senti uma forte vontade de sair de cena, mas, ao mesmo tempo, não conseguia me livrar da possibilidade de o homem precisar de ajuda. Estacionei meu carro atrás dele, com uma floresta de um lado e uma área gramada cheia de árvores do outro. Devido à falta de iluminação, estava muito escuro naquele local. Como meu carro ainda estava na estrada, eu queria avaliar a condição do homem sem sair do veículo. Eu abaixei minha janela e perguntei se ele estava bem. No entanto, ele não respondeu nem fez nenhum movimento. Isso me levou a decidir chamar a polícia. Pego meu telefone do suporte e comecei a discar o número deles. Ao fazer isso, notei algo na minha visão periférica que chamou minha atenção. Eu me virei para olhar e vi um homem saindo da floresta e indo em direção ao meu carro no lado direito. Foi nesse momento que percebi que o homem deitado na estrada era parte de uma armadilha. Eu sabia que tinha que agir rapidamente. Coloquei meu carro em marcha a ré e comecei a recuar, colocando distância entre mim e os dois homens. No entanto, dirigir em marcha a ré em alta velocidade não era algo com o qual eu estava acostumado. Foi difícil controlar o carro andando para trás, e minha visibilidade foi prejudicada. Enquanto isso, os dois homens começaram a me perseguir, gradualmente fechando a lacuna. Felizmente, quando alcancei a curva pela qual havia passado anteriormente, consegui criar uma certa distância entre nós. Eu pisei no freio e fiz uma curva brusca. Eu estava de frente para a nova estrada quando os homens quase me alcançaram. No entanto, consegui sair pouco antes de chegarem até mim. Quando fiquei distante deles, saí de lá e chamei imediatamente a polícia. Eu forneci a eles a localização exata de onde aconteceu. Depois, tomei uma rota alternativa para chegar ao destino pretendido. Espero sinceramente que a polícia consiga prender esses indivíduos ou que eles se abstenham de causar mais danos. Embora eu tenha chegado em casa um pouco mais tarde do que o esperado naquela noite, o mais importante é que voltei em segurança. Eu morava em um local remoto devido à minha ocupação. Durante os primeiros anos de trabalho na empresa, eu me mudei anualmente. Cada cidade em que eu morava possuía seu próprio charme único, mas essa em particular se destacava. Ela ostentava vida selvagem abundante e vastas terras nas proximidades, embora não fosse uma cidade muito desejável. A vantagem de sua localização me permitiu morar em uma casa agradável. Não me entenda mal, não era uma grande mansão, mas era muito superior às minhas moradas anteriores. Uma coisa que eu particularmente gostei de fazer foi correr para me exercitar. Eu corria pelas estradas próximas, que infelizmente não tinham calçadas. No entanto, as ruas nunca estavam cheias de tráfego, pois poucas pessoas dirigiam perto da minha residência. A natureza tranquila da área me permitiu correr facilmente ao longo da estrada. Certa noite, depois de voltar do trabalho, saí para minha corrida habitual. Devido ao meu horário de trabalho irregular, tive a flexibilidade de sair em vários momentos. Desta vez, foi um pouco mais tarde, mas eu ainda tinha muita energia. Portanto, saí da minha casa e segui para a minha rua, que se conectava a uma estrada um pouco mais movimentada. Como era mais movimentada, devo mencionar que era uma estrada mais larga. No entanto, os carros que passavam por ele ainda eram uma visão rara. Provavelmente era por volta das 9 horas da noite quando comecei a correr na beira da estrada. Essa estrada se estendia por quilômetros, então minha rotina habitual era correr por ela e voltar depois de um tempo. Aproximadamente 10 minutos depois da minha corrida, um carro me ultrapassou em um ritmo muito lento. Não prestei muita atenção às ações subsequentes depois de passar por mim, mas ela deve ter dado uma volta e voltado sem que eu percebesse, possivelmente usando uma rota alternativa.
Alguns minutos depois, observei o mesmo carro se aproximando da mesma direção de antes. Pensei se era um carro diferente da mesma marca e modelo, mas essa coincidência parecia muito peculiar. Embora meu foco estivesse principalmente na corrida e não no ambiente, não pude deixar de achar estranho o carro passar por mim lentamente, ao chegar a um certo ponto, começar a virar para o acostamento. Eu ponderei sobre o que estava acontecendo naquele local remoto. Talvez o indivíduo tenha se perdido quando seu veículo parou no mesmo lado da estrada em que eu estava correndo. Consequentemente, o carro fez uma curva de marcha e se posicionou de uma forma que obstruiu meu caminho. Eu teria que desviar para a grama para ultrapassá-los ou me aventurar na estrada quando me aproximasse. Inicialmente, eu pretendia subir a área gramada, mas depois a porta do carro se abriu. Eu avistei um homem emergindo, vestido com traje preto e vestindo uma máscara de esqui. Naquele momento, mudei rapidamente minha direção, ainda mantendo uma posição ligeiramente elevada. Continuei minha corrida, mas agora na direção oposta, sem olhar para trás. No entanto, pude ouvir o som do homem se retirando para dentro do carro. Logo depois, detectei o carro retomando sua perseguição atrás de mim. Sem saber como proceder, percebi que havia deixado meu telefone para trás quando comecei minha corrida. Eu não tinha nada comigo, exceto meu Fit e a única chave da casa, que eu não gostava de carregar nos bolsos. Consequentemente, não consegui procurar ajuda. Eu mal esperava que me encontraria em um local tão remoto, com o homem no carro se aproximando rapidamente de mim. Felizmente, a sorte estava do meu lado quando avistei outro veículo se aproximando. Embora o outro carro continuasse me seguindo, corri em direção ao meio da estrada, tentando sinalizá-la. O carro diminuiu a velocidade em resposta e, ao parar, o veículo que estava me seguindo nos contornou e passou. O motorista do carro parado baixou a janela, aparentemente perguntando sobre a situação. Eu gesticulei em direção ao carro que eu havia parado e informei que ele estava me seguindo. Quando o carro desapareceu de vista, voltei rapidamente para minha residência. Consegui encontrar o caminho de volta para minha rua e depois voltei para casa. Uma vez lá, entrei em contato imediatamente com a polícia para relatar o incidente. Depois desse encontro inquietante, parei minhas corridas noturnas. O fato de um incidente tão alarmante ter ocorrido em uma área tão isolada foi realmente desconcertante. Não moro mais naquela vizinhança, mas a lembrança dessa experiência continua me assombrando até hoje. Há 2 anos, embarquei em uma jornada com minha namorada. Nossa viagem envolveu viajar pelo país e visitar vários parques. A maioria dos parques que planejamos explorar eram parques estaduais, embora nem todos fossem atraentes para nós dois. Embora minha namorada tenha gostado muito de caminhadas e atividades similares, eu as achei menos atraentes. No entanto, nesta viagem em particular, que aconteceu há cerca de 5 dias, eu surpreendentemente gostei das experiências de caminhada que encontramos. Já tínhamos visto muitos lugares de tirar o fôlego e nos encontramos na parte oeste do país. Para ser sincero, não consigo me lembrar do estado exato em que estávamos, mas poderia ter sido Novo México, Colorado ou Arizona. Quando o dia estava chegando ao fim, tínhamos acabado de sair de um parque há algumas horas e estávamos dirigindo em direção ao nosso próximo hotel, que ainda estava a algumas horas de distância. Lembro-me claramente de minha namorada expressando sua predileção pela área em que estávamos ao ver uma placa indicando a presença de um parque. Ela pediu que eu parasse o carro para que pudéssemos dar uma olhada. Intrigada com o entusiasmo dela, tomei a saída que levava a uma estrada relativamente calma. O terreno ao nosso redor era uma combinação de montanhas e desertos. Dirigimos por essa estrada por alguns quilômetros até que notei um pequeno estacionamento para uma trilha de caminhada. Minha namorada pediu que parássemos, seja para uma caminhada rápida ou simplesmente para admirar os arredores. Estimando o tempo que nos restava, eu diria que tivemos cerca de 20 minutos antes que a escuridão nos envolvesse. Sem hesitar, concordei porque a área era inegavelmente atraente. Estacionamos o carro, que por acaso era o único em todo o estacionamento. A estrada nas proximidades também estava assustadoramente silenciosa. Saindo do carro, embarcamos na trilha de caminhada. Cerca de 10 minutos depois, paramos para capturar algumas fotos da paisagem de tirar o fôlego. Foi então que minha namorada mencionou que não tinha serviço de celular. Verifiquei meu próprio telefone e descobri que também não tinha nenhum.
Implacáveis, continuamos caminhando, mas a escuridão estava gradualmente caindo sobre nós. Percebendo isso, decidimos voltar ao ponto de partida da trilha. No entanto, a viagem de volta provou ser desafiadora devido ao terreno difícil, que consistia em colinas, rochas e árvores. Eventualmente, conseguimos chegar ao início da trilha. Ao nos aproximarmos da entrada do estacionamento, notei algo peculiar: havia outro carro presente. Após uma inspeção mais detalhada, vi que havia um indivíduo parado perto do nosso veículo. Alertado por essa descoberta, fiz sinal para minha namorada parar, e discretamente nos movemos para o lado, nos escondendo atrás de uma enorme rocha. Esse movimento estratégico nos protegeu da visão de quem estava no estacionamento. Contei à minha namorada o que havia testemunhado. A pessoa perto do carro parecia desconfiada, possivelmente tentando entrar. A curiosidade tomou conta de mim, então eu cuidadosamente olhei pela esquina da rocha para ver melhor. No entanto, para minha consternação, notei que a pessoa estava se aproximando de nós. Instintivamente, recuamos e começamos a caminhar na direção oposta, retornando pela trilha. A essa altura, a escuridão havia engolido quase completamente os arredores. Senti que algo estava acontecendo, embora o indivíduo permanecesse em silêncio. No entanto, eles finalmente ficaram atrás de mim e da minha namorada. Em resposta, saímos da trilha, subimos uma rocha e manobramos em um arbusto. A certa altura, o terreno ficou extremamente íngreme, mas navegamos com sucesso em torno dele. Em vez de refazer nossos passos, optamos por sair da estrada e seguir em direção ao estacionamento. Em 1 ou 2 minutos, chegamos de volta ao estacionamento, emergindo de uma floresta próxima. Eu podia ouvir a pessoa em algum lugar distante, ainda em perseguição. Rapidamente, corremos em direção ao nosso carro e entramos às pressas. Quando estávamos a caminho e dirigindo pela rua, notei a pessoa emergindo da área em que estávamos. Posteriormente, segui um caminho diferente e, felizmente, não fomos seguidos nem encontramos mais obstáculos. Enquanto continuávamos nossa jornada, evitamos fazer paradas adicionais perto do pôr do sol. Não tenho certeza da identidade da pessoa. Ela não se parecia com um oficial do parque, pois seu carro estava em ruínas e não tinha nenhum tipo de uniforme. A forma como eles se posicionaram na frente do meu carro indicava uma tentativa de acessar ou espiar o interior. Estou imensamente aliviado por termos conseguido nos distanciar desse indivíduo, quem quer que tenha sido.